alimentos. Então, aqui ele tem o insumo da terra por unidade. Olha, eu espero que vocês sigam aí pelo livro, porque essas siglas aqui, ele tá no livro, tá? Então, esse ASL, ele fala que é, então, o insumo da terra, né, por unidade, para o setor, então, de alimentos. Aqui abaixo ele tá ALA, que está indicando aqui o insumo de trabalho, né? Aqui ele coloca por categoria, por caloria, né, por hora de trabalho por caloria, mas vamos pensar aqui que é por produção também. E ali ele tem também o ALT, que é, então, os insumos, né, de trabalho por unidade no setor de tecidos, e o AST, que é a quantidade de terra, então, que também é utilizada na produção de tecidos, tá? E aqui ele tem apenas essa possibilidade, né, de insumos na produção de alimentos, mas ele funciona do mesmo jeito para o setor de tecidos, tá? Apenas uma informação, nós estamos trabalhando com a edição 6 do livro. Essa edição 6, ele traz aqui a terra e traz aqui o trabalho, né? Lá na edição 10, ele traz o capital no lugar da terra, mas a ideia é a mesma, tá? Então, se alguém estiver utilizando, já sabe que vai ter essa diferença, mas a ideia é a mesma. Bem, então aqui são as diversas combinações que ele pode fazer, né, de acordo com aquilo que ele quer produzir em alimentos. Ele pode utilizar mais terra, menos trabalhadores, né, mas dada a combinação que o produtor aqui vai fazer, ele vai ter um X de produção de alimentos. Ou de tecidos, tá? Bem, aqui então, ele fala sobre essa intensidade de fatores, né? Então, que é o que realmente trata aqui o modelo, né? É uma teoria de fatores produtivos. Então, aqui, olha, aqui a gente tem nesse gráfico uma combinação desses dois fatores. Tá? Então, a gente já sabe que as duas economias vão poder produzir os dois produtos, tanto o tecido quanto os alimentos. Então, no que esse produtor vai se basear para fazer a sua produção? Então, cada país vai ter que fazer a sua escolha, dado que a gente já observou ali que tanto a terra quanto o trabalho, ele tem oferta limitada. Então, ele tem que combinar de forma que não se falta produtos para essa sociedade. Bom, então, em um mundo de dois bens, né, roupas e alimentos, que a roupas aqui é o setor de tecidos, e dois fatores, que é o trabalho e a terra, a produção de alimento ela é terra intensiva em qualquer razão dada do salário renda da terra. E a relação terra-trabalho usada na produção de alimentos é maior que a usada na produção de tecidos. Então, aqui, o que ele está querendo dizer? Bom, aqui ele está lembrando que a questão do preço relativo, ou da intensidade, né, vamos dizer assim, qual é a intensidade dos fatores que serão produzidos ali, que vão ser utilizados na produção dos dois bens. Então, SA, né, ele tem uma razão mais terra, trabalho, né, aqui sendo maior que o setor de tecidos, né, então sendo a razão, então, terra, trabalho no setor de tecidos aqui menor. O que ele está querendo dizer? Bom, se a produção de alimentos usa 80 trabalhadores e 200 alqueires, enquanto a produção de tecido emprega 20 trabalhadores e 20 alqueires, então a produção de alimentos é terra intensiva e a produção de tecido é trabalho intensivo. Então aqui, olha, tem algumas reflexões que ele faz a respeito desse fator que é intensivo. O que ele está nos levando a pensar? Setor de alimentos, claro, para ser produzido esses alimentos, ele precisa de uma quantidade maior de terras, né, e de trabalhadores para trabalhar na terra do que o setor, então, de alimentos. Então, a intensidade, ela vai acabar resultando numa escolha desse produtor e também na remuneração, ou no custo dos fatores, tá, desses trabalhadores. Então, vamos lá.
Aqui ele tem um gráfico que ele fala sobre o preço dos fatores e da escolha de insumos. Isso daqui ele tá levando a uma ideia do que o produtor ele vai produzir. Então é aquela pergunta, né? Quem que vai produzir o quê? Bem, isso depende do preço dos fatores, tá? Porque se a produção de alimentos é uma produção muito custosa, então ele vai deixar de produzir os alimentos para produzir tecido que é menos custoso. Tá? No entanto, existem alguns efeitos, como se a indústria de alimentos deixar de produzir alimentos, isso pode ocasionar falta desse produto. Né? Então, nessa economia hipotética que ele colocou aqui, que ele considerou, a terra, ela é utilizado mais terra, mais trabalhadores no setor de alimentos, né? E aqui mais para frente ele vai mostrar que o local ele tem ali maior quantidade de terra para produzir, tá? Mas tudo vai depender aqui da escolha que o produtor ele vai fazer. Tá? Então, e essa escolha está baseada justamente no preço dos fatores. Tá? Então, aqui a gente tem a razão salário-renda da terra, que é um fator que vai contribuir para a decisão do produtor, e aqui uma razão terra-trabalho. E aqui são, né, se a gente puxar as linhas aqui por essas retas, a gente vai observar as diversas combinações que ele pode fazer, utilizando mais trabalho, né, ou mais alimentos. Quem é que falou alguma coisa? Felipe, olha só, nesse teorema, sim, o preço do produto vai afetar a produção, porque ela automaticamente vai refletir no preço dos fatores. Então, se o preço, é essa a ideia que ele traz aqui do Recheroli, né? Então, se o preço do bem que utiliza mais terra aumentar, isso vai aumentar também a produtividade dos alimentos, né? Então, isso aí aumenta também a remuneração do trabalho, que é o que ele disse, o preço do trabalho dele, a remuneração, ele então a produtividade marginal do trabalho. Tá? Então, isso faz com que altere o preço, sim, dos fatores e também altere a produção. Claro, em busca do lucro, o produtor ele vai procurar também utilizar mais. Tá? E aí vai deixar, então, o outro setor que não vai estar produzindo tanto, né? Então, é o que a gente vai chamar daqui a pouco de uma produção viesada. Sim, mas aqui, sim, é o preço. Nesse ponto, é o preço. Uma alteração de preço vai alterar os fatores de produção. Tá certo, gente? Aqui o que ele quis dizer nesses fatores aqui, então é o que ele vai perceber. Aqui é o que ele vai estar verificando, né, baseado na sua escolha, qual é o preço, né, desses fatores de produção, dado ao preço, então, do produto. Então, a escolha sempre será pelo menor custo, ele produzir o produto que contém o menor custo, tá? Aqui a gente tem entra no preço de fatores e preço de bens, que é a teoria de Stopper-Samuelson. Aqui, olha, ele traz a ideia, se o preço relativo de um bem aumenta, aumentando-se, mantendo-se constante as ofertas de fatores, então os retornos nominal e real, né, dos dois bens, do fator usado intensivamente na produção, aumenta, enquanto o retorno nominal e real do outro bem, ele diminui. Tá? Então, aqui ele também pega essa ideia de alteração do preço, mas aqui o que está aumentando é o preço relativo de um bem para o outro. Tá? Então, é a mesma coisa, o que vai aumentar é o preço do fator. Né? Então, aumenta aqui o preço do fator. Teoricamente, aquele setor que utiliza esse fator
de forma mais intensiva, irá então aumentar também a sua produção, e o outro ele vai estar diminuindo. Pensem, pessoal, naquela pergunta que eu falei para vocês no início do capítulo. Sempre é importante perguntar quem ganha com essas alterações, tá? Quem ganha em cada setor? Então, aqui a gente começa a observar que quem vai ganhar mais, né, ou quem vai receber melhor essa questão da distribuição da renda, será aquele proprietário que detém o fator que ele teve esse maior aumento de preço, né, e o outro ele vai sair perdendo. Agora, os trabalhadores também ainda fica ambíguo, porque isso depende do consumo e de onde ele trabalha. A gente vai chegar também numa questão depois de especialização do trabalho, tá? Que é um outro fator que ele também inclui aqui. Isso também depende da qualificação do trabalhador para ver se ele ganha ou não, tá? Então, a gente tem que ir perguntando já quem ganha com esses teoremas. Bom, aqui então tem um gráfico também conhecido de vocês, em que ele mostra o preço de fatores e o preço dos bens, tá? Que eles estão aqui relacionados, né? E aqui são o preço relativo do tecido, e aqui é o salário, né? Ou a remuneração paga, então, salário renda da terra, né? E aqui, então, aquilo que ele vai estar produzindo. Essa relação aqui de produção, ela está mostrada de uma forma melhor aqui na próxima figura. Essa figura aqui, olha, ela nada mais é do que eu conheço como a caixa de Edworth, né? Como se fosse uma caixa mesmo, né? E então ele mostra qual vai ser a alocação de recursos e a escolha dos insumos, então, em cada setor. Tá? Então, aqui nessa figura, ele está mostrando qual é a relação do preço relativo do setor do preço de tecidos para o preço de alimentos, e aqui as condições, então, dos fatores, tá? Então, vamos lá. Nesse quadrante aqui à esquerda, a gente tem o mesmo gráfico, tá? Com a curva SS, que está representando as combinações do preço dos fatores e dos bens, que é essa curva, só que ela está invertida, tá? Então, aqui eu tenho o preço relativo de tecidos, que é o PT, né, dividido por PA. Então, a condição inicial é esse PT, esse preço relativo 1, tá, que passa por essa curva. E aqui ele vai mostrar a razão terra-trabalho, que é o SL, né, nessa condição aqui do preço relativo, tá, 1, em que ele mostra também a ST1T dividido por LT, que é a razão trabalho-terra, na situação 1, na indústria de tecidos e também na indústria, então, de alimentos, tá? Aí, se houver, então, uma alteração de preço, o que vai acontecer? Então, há um deslocamento da curva SS para o preço relativo, então, de PT2, e vai, então, deslocar para a razão trabalho para a situação 2, tá? Então, aqui, olha, haverá, então, um aumento, né, também na razão terra-trabalho, no setor aqui de tecidos, tá? E também um aumento aqui no setor, então, de alimentos. A gente percebe aqui, olha, que houve um deslocamento, né, para o setor aqui de alimentos maior do que para o setor, então, da indústria de tecidos. Por quê? Porque se houver, então, uma alteração na terra, quem utiliza mais é o setor da terra, tá? Então, esse aqui, ele vai mostrar justamente qual é, então, esse deslocamento. Vocês estão pegando a ideia, gente? Como é que tá? Tá dando para pegar a ideia, sim, professor. Ah, é tranquilo, isso daqui é fácil. Fácil, fácil, a gente não tem nada, né? Mas a gente tem algumas dificuldades aqui. Mas tá bem, está tudo certo, seguimos adiante.
Bem, então aqui o que ele está dizendo? Um aumento no preço do tecido em relação aos alimentos aumentará a renda dos trabalhadores em relação aos proprietários de terra e aumentará a razão terra-trabalho na produção tanto de tecidos como de alimentos e, portanto, aumentará o produto marginal do trabalho em termos dos dois bens. Aumentará o poder de compra também dos trabalhadores e reduzirá o poder de compra dos proprietários de terra, aumentando os salários reais e reduzindo as rendas reais da terra em termos dos dois bens. Bom, aqui, então, esse aumento que ele coloca aqui, olha, esse aumento aqui, né, que ele muda, então, da situação 1 para a situação 2 no preço dos tecidos. Né, o que isso vai causar? Então, os trabalhadores, né, vai obter esse aumento, né, em relação aos proprietários da terra, que é aquilo que a gente já tinha comentado, então, é quem sai ganhando com um aumento. Tá? Então, na realidade, o benefício, né, ou o aumento da remuneração, ele vai ser para quem detém, então, aquele fator que houve um aumento, tá, no seu preço relativo ali. Tudo bem? Bom, recursos e produção. Como é determinada, então, a alocação de recursos? Bom, a gente já sabe que os dois setores, eles utilizam, então, os dois fatores de produção. Então, como que é, então, feita a distribuição? Um dos pontos, a gente já observou que isso vai depender, então, do custo relativo da produção. Tá? Então, o custo acaba determinando qual será a melhor condição para o produtor produzir. Tá? Então, aqui ele vai mostrar novamente essa mesma relação. Então, dados o preço relativo do tecido e as ofertas da terra e trabalho, é possível, então, determinar quanto de cada recurso a economia devota, então, à produção de cada bem. Aqui, então, ele traz, né, a caixa. Na realidade, eu falo que ele é o mesmo gráfico, a mesma figura do anterior, só que ele está dentro de uma caixinha aqui. Tá? Então, aqui ele tem a situação inicial, né, em que ele tem o trabalho utilizado na fabricação de tecidos, que está aqui embaixo, inferior, né, aqui no superior, o trabalho utilizado na produção de alimentos, né, então, quando ele caminha para a esquerda, está crescendo, então, o trabalho para os alimentos, e ao contrário aqui do setor de tecidos. Aqui, olha, pela direita, né, a terra utilizada na produção de alimentos, tá? Então, quando ela, aqui ele mostra, né, a indicação da seta aqui, quando ele está crescendo, e que também é o contrário aqui para o setor, então, de tecidos, tá? Então, aqui ele está mostrando uma alocação da combinação, então, desses dois recursos para produzir. Então, aqui a gente tem esse ponto 1, que é o ponto, então, de intersecção, né, que ele está indicando uma alocação, então, nas duas indústrias. Aqui é medido, então, a combinação dos dois setores, tanto do trabalho quanto a terra utilizada, quanto a terra utilizada na fabricação de tecidos. Vocês enxergam o mouse quando eu passo, gente, ou não? Não, né? Não, professora. Oi. Professora, não. Não. Tá bom, gente, eu me esqueci disso daí, eu tô passando o mouse aqui e tô esquecendo. É para eu falar, então, assim, eu vou falar. Acho que eu acordei dormindo hoje. Vamos lá, gente. Aqui, então, a gente tem aqui OT, né? Essa linha azul de OT até o ponto 1, né? Ou indicando ali no final o T, ele é a medida da combinação dos dois fatores que são utilizados no setor no setor de tecidos, tá? E O até o A maiúsculo, ele também está indicando ali qual é a combinação, então, dos dois fatores utilizados na terra. Que mais? Bem, aqui então ele é uma caixa, né? Como eu já comentei com vocês, e aqui, olha, o ponto 1 é o ponto em que ele vai estar fazendo a alocação de acordo que essas duas indústrias consigam produzir esses dois alimentos, esses dois produtos. Bom,
Agora vai ter um outro gráfico que explica um pouco melhor essa situação. Bem, como que a produção dos dois bens se altera quando os recursos da economia se alteram? Tá? Então, aqui ele mostrou qual era a alocação, né? E esse ponto aqui em que essas curvas, elas se cruzam, é o momento em que a economia está produzindo os dois tipos de bens. Tá? Então, como que fica essa situação quando existe, então, uma alteração uma alteração na produção, tá? Então, aqui a gente tem, então, um outro teorema, que é o teorema de Rybczynski. Então, ele fala que se um fator de produção, né, a terra ou o trabalho aumentar, a oferta do bem que usa esse fator intensivamente, ele também vai aumentar. E a oferta do outro bem, ele vai diminuir para qualquer preço de commodities dado. Tá? E aí, o contrário também é verdadeiro, tá? Porque aqui ele está falando sobre a questão da terra ou o trabalho, né? Então, aqui a gente tem a mesma representação, só que agora a gente tem um aumento aqui da terra, né? Então, nesse caso, ele apresenta o mesmo gráfico, as mesmas condições, só que um aumento da oferta da terra. Então, aqui a gente pode observar que a caixa ela ficou mais alta. A caixa ela ficou mais alta, indicando então esse aumento na oferta da terra, né? E aqui a gente observa também que ele está utilizando mais trabalho, né? Já que aumentou então a terra, ele utiliza mais trabalho, que é esse L2A aqui. Então houve um aumento, uma expansão desse fator de produção. Que mais? Aqui, como houve um aumento da terra, então, e também houve um aumento dos trabalhadores, indica que houve um desvio, então, dos trabalhadores que eram do setor de tecidos que foram para o setor de alimentos, tá? Lembram que a quantidade de trabalho, ela é limitada, então, se aumentou o trabalho, isso está indicando, então, que aumentou também, que diminuiu os trabalhadores ali no setor de tecidos, tá? Então, diminui ali os trabalhadores no setor de tecidos, como a gente pode verificar aqui, que é o LP1 para LP2, né? E também há uma menor utilização de terras também no setor de tecidos. Então, há uma diminuição de S1 para S2. Tá? Então, aqui a gente tem uma nova configuração, dado então a um aumento do setor de terra. Bem, o que a gente pode observar? Essas duas linhas, elas estão indicando que a economia ainda escolheu produzir os dois tipos de produtos. Porém, em algumas situações, pode ser que essas curvas elas não se encontram. Quando não há um cruzamento dessas curvas, está indicando que a economia ela decidiu produzir apenas um produto, tá? E não mais os dois. Bom, isso justifica a procura pelo comércio internacional. Então, isso contribuiria mais para que ele pudesse produzir os alimentos, né? Sendo que o local ele fosse utilizaria então o fator trabalho, terra, né? De forma abundante, e ali ele então importaria um outro que utilizaria um trabalho de forma intensiva. Tá? Então, isso é uma das justificativas que poderia ter aqui nessa situação. Quem ganha nessa situação dessa alteração? Para quem vai a remuneração? Para os Para o setor trabalhadores que de aumentou a terra. oferta, que aumentou a produção, Fala, Matheus, depois fala, Samuel. Fala, Matheus. vai ir mais dinheiro, teoricamente, mais recursos para o setor que aumentou a produção. No caso, a terra, que aumentou o fator. Sim, Samuel. Para os trabalhadores da terra. Porque vai deslocar os trabalhadores do setor de tecido. O que mais? O Felipe também colocou a terra. A terra ele aumenta, né, gente? Aumentou aqui a terra, então aumentou também os trabalhadores, mas a gente tem que verificar que a gente ainda tem trabalhadores que está sendo utilizado também na outra produção. Tá? Então a gente assim, determina alguns ganhos, mas alguns não é possível determinar.
Tá? Então, porque isso vai depender da qualificação desses trabalhadores, né? No caso, não exige muita qualificação nessa economia para ele sair de um setor de tecidos para ir para um setor de alimentos, tá? Que seria aqui a utilização da terra, né? Produção de terra, de alimentos, tá? Mas sim, quem acaba ganhando aqui são esses. Esses outros trabalhadores que ficam também acaba sendo ambíguo, porque lembra que a gente tinha dito na aula anterior que depende muito também do perfil de consumo dos trabalhadores, tá? Mas aqui, se a gente for pensar, quem vai ganhar mais é o dono da terra e é aqueles que estão trabalhando nessa terra. Tá? Então, teoricamente, quem está pagando mais aqui pelos trabalhadores seria realmente os trabalhadores que estão na indústria de alimentos. Bom, aqui ele mostra a mesma situação, só que aqui ele já mostra essa situação do crescimento viesado, né? Em que há a combinação desses dois fatores, mas existe aquilo que vocês falaram ali, né? Então, aumentou a oferta de terra, os trabalhadores vão migrar para o setor de alimentos, e então há um crescimento bem maior dos alimentos do que um crescimento para o setor de tecidos, tá? Que é isso daqui. Então, a produção de alimentos, QA, então ele saiu, olha aqui o salto que ele deu de Q1 para Q2, né? Então, ele apresenta aqui uma diminuição aqui do setor de tecidos, tá? Então, aqui, olha, a gente pode ver esse PP1 aqui para essa mudança para PP2, tá? É o que a gente chama aqui de crescimento viesado. Tá? Então, aqui, olha, mesmo que haja essa produção de tecidos, ela está em menor que os alimentos. Esse efeito justamente aquilo que eu comentei com vocês. O comércio internacional, ele poderia contribuir para essa economia. Por quê? Porque o setor de alimentos, ele poderia, então, alocar ainda mais os trabalhadores e produzir os tecidos de forma indireta, ou seja, importando o trabalho de uma outra economia. Mas tudo que a gente está falando até agora ainda é na ausência do comércio. Tá? Então, ainda não tem comércio internacional. Então, essa economia ela ainda não tem essa opção. Ela vai ter que produzir os dois tipos de produtos. Então, um aumento na oferta da terra-trabalho, né? Ela vai levar a uma expansão viesada das possibilidades de produção em relação aos alimentos e tecidos. O efeito viesado de aumentos ou reduções nos recursos sobre as possibilidades é a produção-chave para entender como a diferença nos recursos fazem surgir o comércio internacional. E uma economia, ela tende, então, a ser relativamente eficaz na produção de bens que sejam intensivos nos fatores em que o país é relativamente bem dotado. Eu acho, gente, que aqui vocês não têm nenhuma dúvida. Tem. Até agora, a gente está falando sobre a ausência do comércio. Agora, a gente vai entrar num outro tópico em que a economia pode decidir, então, pelo comércio internacional. Até o momento, vocês querem fazer algum comentário? Professora, só para fixar aqui, então a questão da expansão viesada da possibilidade de produção é porque aumenta um bem em detrimento de outro. Aumentou a oferta de um fator, Uhum. né? E uma dessas indústrias, ela vai estar utilizando esse fator de forma intensiva. Então, se aumentou essa oferta, né? Aumenta ali a produção desse setor. E automaticamente o da outra indústria, ela vai cair. Certo. Acho que é só isso. Uhum. Só isso, gente? Ela cai numa relação proporcional, né, professora? Pois é, né? Na realidade, ela não é bem proporcional, não. Ela pode cair mais, entendeu? Porque o fator, aquela empresa que está caindo, ela cai mais, porque além do preço, ela tem o preço relativo, ele acaba sendo
comparado ao outro produto, ele acaba não tendo vantagem, e também porque ele perde trabalhadores. Então, há uma perda grande para essa indústria que está perdendo em detrimento da outra. Tá? Então, a utilização dos fatores, logo quando a gente viu ali, ele deveria ser, então, proporcionais, né, entre os dois setores, mas a perda não, ela pode ser mais que proporcional. Pera, então, professora, o ganho ele tende a ser mais proporcional e a perda tende a ser mais do que proporcional? Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui, o que é proporcional é a utilização dos fatores. Então, quando uma indústria perde os trabalhadores e vai para outra indústria, ele tá utilizando proporções, as mesmas, porque o trabalho ele é limitado. Os ganhos, não. Os ganhos podem ser mais do que proporcional. Então, se os ganhos podem ser mais que proporcional, indica que as perdas também podem ser mais que proporcional ao uso da utilização dos fatores produtivos, tá? Só que vocês têm que observar o seguinte: quando a gente fala em proporção, a gente está falando em qual teorema? Esse último que a gente viu, professora? Não, no primeiro. Ah, no primeiro? No primeiro, porque o primeiro que a gente está trabalhando com que ele fala sobre a teoria das proporções dos fatores. Tá? Então, o que a gente verifica aqui é a proporção dos fatores, já que eles são limitados, né? Lembra quando eu falei logo no início que a terra e o fator trabalho, eles são fatores limitados. Então, quando ele sai de um setor para o outro, ele não aumentou a oferta em si de todo... É por isso que cai a outra empresa, o outro setor. Porque não tem como ela continuar mantendo as mesmas quantidades de trabalhadores sem que esses trabalhadores migrassem para o outro, porque não tem mais. Então, o que está sendo proporcional é a utilização dos recursos disponíveis nessa economia. Tá? Agora, os ganhos podem ser mais que proporcionais. Tá? Lembra que a gente colocou aí, eu coloquei para vocês já 2 teoremas. O primeiro, eu vou passar aqui o slide só para vocês verem, tá? Quais eram e vocês vão sinalizando aí. Eu falei que a teoria do Heck-Scherollen, ela é uma combinação de 4 teoremas, tá? Então, o primeiro, ele está indicando aqui, ó, teoria das proporções de fatores, tá? Lembrando que o fator terra e trabalho tem oferta limitada. Então, se aumenta de um setor, o outro acabou. Por quê? Então, ele tem que ser proporcional, entendeu? O uso dos fatores, mas os resultados ou os ganhos não necessariamente são proporcionais. Aqui tem o outro teorema, que é o do Stopper-Samuelson, tá? Em que ele fala sobre a influência do preço relativo de um bem mantendo-se constante as ofertas de fatores. Tá? Então, essa aqui é a ideia de um segundo teorema. Eu não sei se vocês pegaram ou não essa ideia aqui. Tá? Então, o primeiro ele fala sobre a utilização proporcional dos fatores. Aqui ele fala sobre alterações de preço relativo de um bem. E tem o outro que eu falei para vocês agora, que é o teorema de Rybczynski. Ele fala se um fator de produção aumenta, o outro fator que usa esse fator intensivamente aumenta. Tá? Então, aqui ele está falando também sobre o aumento, né, desse fator de produção. E está faltando um outro teorema que a gente vai ver agora no comércio internacional, quando a gente observa, então, a aplicação da teoria do Heck-Scherollen. E aí, gente, tá tudo bem? Pegaram aí esses capítulos? Esses capítulos não, esses teoremas? Sim, professora. Tá.
Bruno, você vai ler, então, o capítulo 1 lá da Nova Economia Internacional, porque ali ele traz exatamente como eu quero que vocês entendam essas teorias. Aqui no Krugman, ele dá uma misturada nessas teorias, tá? Então, não se preocupem, quando vocês fizerem a leitura da Nova Economia Internacional, ele traz de uma forma bem mais didática a ideia. Vai ler, Bruno? Sim, a gente vai ler sim, professora. Então, tá bom. Posso continuar, gente? Ou vocês têm alguma coisa para comentar? Pode continuar. Posso continuar? Beleza, então, vamos lá. Bom, então aqui a gente vai entrar no modelo, então, do Heck-Scherolling. Tá? Então, como eu disse para vocês, ele traz a ideia ali dos 4 teoremas, e ali ele compõe esse modelo. Tá? Então, aqui a gente tem, então, esse modelo de Heck-Scherolling. Ele é um modelo, olha só, gente, vocês têm que ter cuidado a partir de agora, quando a gente está lendo aqui essas teorias, tá? Por quê? Porque o Krugman, ele explica o modelo, mas ele também vai dando a sua posição. Então, parece que ele está contradizendo aquilo que ele diz, tá? Daqui para frente a gente vê mais claro isso. Então, vamos lá. A premissa no modelo, então. Ele pressupõe que aqui há 2 países, né? O local e o estrangeiro. É mais ou menos isso. Krugman viesado. Então, há 2 países, né? O local e o estrangeiro, que tem os mesmos gostos, a mesma tecnologia e os recursos diferentes. Ou seja, o local possui uma razão entre trabalho e terra mais alta que do estrangeiro. E cada país tem a mesma estrutura de produção de uma economia com 2 fatores. Gente, o que vocês aprenderam? O que essas teorias, o que essas hipóteses aqui têm a ver com o conhecimento de microeconomia que vocês viram lá, com a professora Mayra? Desculpa aí, professor, eu lembro não. Você não lembra, Samuel? Concorrência perfeita que ele falou. Aqui ele ainda acontece numa condição de concorrência perfeita, tá? Mas o que eu gostaria de comentar com vocês é que lá em micro vocês observaram que o consumidor, e cada um ele tem a sua própria cesta de alimentos, não tem? A sua própria cesta de consumo, digamos assim, não era? Muito íntimo, exato. Aqui ele traz a ideia de que isso não existe. Tá? Então, aqui é o meu primeiro. Eu também sou contrária a isso, eu sou muito crítica, mas a Krugman também fala isso depois, mais para o final. Tá? Porque aqui ele está considerando como as preferências sendo iguais, né? Sendo aqui os mesmos gostos. Tá? Porque se aqui são os mesmos gostos, tanto do local quanto do estrangeiro, isso está indicando que existe a mesma demanda, a mesma quantidade de demanda para os 2 países. E isso não existe. Tá? A mesma tecnologia também não existe. Tá? Então, no final, quando tem aquelas implicações teóricas lá, que vão verificar o modelo de Heck-Scherolling, se ele é um modelo aplicável ou não, eles vão explicar melhor para dizer que isso também não existe. Tá? Os países, eles têm ali diferenças tecnológicas, assim como diferenças nos fatores de produção, assim como diferenças nos gostos, tá? Então, existem algumas falhas nesse modelo, ele ainda continua sendo um modelo bastante simples, tá certo, pessoal? Ainda acontece com as mesmas hipóteses que a gente viu ali o restante. Bem, aqui, então, ele já começa a trazer, né, os preços relativos e o padrão do comércio, então, a abundância de fatores, né, o local, ele passa a ser, então, ele trabalho abundante se comparado ao país estrangeiro, que é terra abundante se comparado ao local. Tá? Então, aqui o local vai ser trabalho e o estrangeiro terra, vamos pensar assim. Né? E se somente
e se é somente se a razão entre quantidade total de trabalho e a relação quantidade de terra disponível do país local for maior que o estrangeiro. Tá? Então, aqui ele traz, olha, a questão do trabalho terra, do local, sendo, então, maior do que o trabalho terra no estrangeiro, né? Como é essa explicação que ele trouxe aqui, ele está explicando aqui. Então, ele fala, se os Estados Unidos têm 800 milhões de trabalhadores e 200 milhões de alqueires, a Grã-Bretanha tem 20 milhões de trabalhadores e 20 milhões de alqueires. A Grã-Bretanha é trabalho abundante e os Estados Unidos são terra abundante, né? Claro, aqui isso aqui tá fácil para a gente verificar. Então, aqui ele está mostrando uma questão aqui do local, né, sendo intensiva em terra e o estrangeiro em trabalho. Então, nesse caso, o fator escasso no local é a terra, no estrangeiro é o trabalho. Quando o local e o estrangeiro comerciam entre si, seus preços relativos convergem. Olha só. Gente, não é verdade. Não é verdade. Aqui a gente vai entrar numa situação da último teorema, que era o teorema de equalização de preços. Isso não existe, tá? Claro, funciona na teoria, porque ela tem uma economia hipotética. O que ele está querendo dizer? Como os dois países, né, o local e o estrangeiro, ele tem fatores produtivos que são divergentes, cada um usa de forma intensiva aquele fator que tem melhor. Então, quando existe o comércio internacional, esses preços eles vão se convergir para o mesmo ponto, ou seja, eles vão ter preços iguais. Na realidade, isso também não acontece. O que a gente observa, e que Krugman fala logo no final do capítulo, é o seguinte, que a melhor das hipóteses é que o comércio internacional ele elimina as diferenças de preços, mas não que ele equaliza esses preços, como ele diz aqui na teoria, tá? Então, o preço relativo de tecido aumenta no local e declina no estrangeiro. No local, o aumento de preço relativo do tecido leva a um aumento na produção de tecido. Então, supondo, né, que há aumento no preço do tecido, ele vai levar também a um aumento na produção e um declínio no consumo relativo, de modo que a economia local torna-se exportador de tecidos e importador de alimentos. Então, se no local ele utiliza mais trabalho, né, então o preço aumenta o preço relativo do tecido, né, em relação ao preço ali de alimentos, haverá um aumento, então, nesse setor. Então, ele vai se tornar, nessa condição, um exportador de tecidos e ele vai importar, então, alimentos. De forma indireta, ele está importando trabalho do estrangeiro, tá? E a situação inversa também é verdadeira, né? O declínio, então, relativo de tecidos no estrangeiro, ele vai levar a se tornar um importador de tecidos e um exportador de alimentos. Bem, qual é a ideia aqui? A ideia é uma ideia... Oi. Desculpa atrapalhar, mas vai sempre aumentar o preço relativo numa situação de comércio do fator abundante. Então, tipo, a economia local tem trabalho abundante, logo vai aumentar o preço relativo do tecido que é trabalho intensivo. Ou não necessariamente? Não necessariamente. Aqui ele pode acontecer de outra forma também, mas é claro que ele teria uma limitação se ele não tivesse um fator abundante e aumentar o preço daquele fator. A ideia do comércio é o quê? Que os países se especializem naquele fator que é abundante, na produção daquele bem que ele tem um fator que é abundante. Então, ele está conduzindo uma ideia de que essa seria uma melhor situação para o comércio, tá? Então, se ele não tem um fator que é abundante, então, ele teria, então, que um fator escasso, mas ele poderia melhorar a sua condição através do comércio, importando aquilo que ele não tem esse fator, tá? Mas aquilo que eu disse, aqui ele traz algumas suposições, tá? Então, aqui ele vai ter, então, a demanda igual para esses produtos nos dois países, ainda é uma concorrência perfeita, a gente sabe que isso tudo não existe na vida real, tá? Então, é só o imaginário, tá? Então, mas vamos pensar, Matheus, né, que perguntou? Isso, professor.
Vamos pensar, Matheus, que sim, que aqui o que vai estar aumentando é aquele fator abundante, porque se ele não tem terra abundante, como é que ele vai aumentar a questão da terra, por exemplo? Não tem como, na é verdade. Como que ele vai aumentar a terra? Ele só vai aumentar a produção da terra se ele importar alimentos. Tá? Então, geralmente, isso vai acontecer no fator daquele que ele tem abundante, tá? Ok. Aqui, o que ele está colocando aqui, gente? Aqui ele traz esse gráfico de convergência de preços, tá? Numa situação em que não existe o comércio e numa situação em que já existe o comércio. Aqui, olha, a gente vai verificar que a demanda, né, uma curva de demanda relativa, tá? Então, a demanda ela é o mesmo, tanto no local quanto no estrangeiro. O que acontece aqui no ponto 1 é uma oferta local, e aqui no ponto 3 também é a oferta do estrangeiro, tá? Então, aqui são os preços, né, na ausência do comércio. Ponto 1, ponto 3, na ausência do comércio. Quando é possível fazer o comércio internacional, o ponto 1 e o ponto 3, eles vão se convergir para o ponto 2, que é aquela ideia que eu comentei com vocês de equalização dos preços dos fatores. Tá? Então, a ideia que ele está trazendo aqui desse teorema é que com o comércio internacional, esses fatores, eles serão, então, eles vão se convergir para o mesmo ponto, ou seja, os preços serão iguais, como se fossem preços iguais, mas não é verdade. Tá? Então, isso aí eu já falo porque não é mesmo. Tá? Esse é o quarto teorema, tá, gente? Dessa equalização. Bom, então, o teorema de Heck-Scherollen, que é o que a gente vai ver agora, ele diz o seguinte: um país ele exportará bens que utiliza intensivamente seu fator abundante e importará bens que utiliza intensivamente seu fator escasso. Que essa ideia, na realidade, é a mesma, se a gente observar ali de Ricardo, porque Ricardo ele fala que o fator abundante é aquele que vai trazer o quê? A especialização do trabalho. Então, com isso, ele conseguirá produzir de forma abundante e o excedente, então, ele deverá ser exportado. E aqui, então, ele vai estar utilizando os dois fatores, mas um de forma indireta, porque ele vai estar trazendo o outro fator no bem que ele vai estar importando, tá? Bom, então aqui, olha, o comércio e a distribuição de renda. O comércio, ele vai levar a uma convergência dos preços relativos. Imaginário, tá? Claro, gente, que se eu perguntar, eu vou perguntar, vocês têm que responder o que ele está dizendo aqui. Se eu perguntar, se eu quiser alguma resposta diferente disso, eu vou perguntar como falha, tá? Então, a falha, então, do modelo, uma delas é essa, a convergência dos preços. Porque não existe convergência, o que existe é uma diminuição, então, nos preços relativos, tá? Bem, um outro efeito, uma mudança nos preços relativos, eles têm forte efeito sobre a remuneração relativa do trabalho e da terra nos dois países. Então, uma mudança nos preços relativos vai trazer, sim, uma forte influência sobre a remuneração do trabalho e uma remuneração da terra também. Então, no local onde o preço relativo do tecido aumenta, os trabalhadores saem ganhando e os proprietários de terra saem perdendo. Tá? No estrangeiro, onde o preço relativo de tecido cai, ocorre o contrário. Os trabalhadores saem perdendo e os proprietários de terra saem ganhando. Tá? Então, os proprietários dos fatores abundantes de um país obtêm ganhos, mas os proprietários dos fatores escassos saem perdendo. Tá? Então, acho que é isso que ele quis dizer aqui, fica bem mais claro a gente entender a ideia de como é feita a distribuição da renda. Tá? Então, assim, olha, a distribuição da renda ela é muito bem explicada nos fatores específicos, que foi do capítulo anterior. Ricardo não fala sobre a distribuição da renda, e aqui ele traz aqui a ideia dos fatores que utiliza o bem intensivo. Esses, sim, receberão os ganhos do comércio. Aqueles que têm fatores escassos, esses vão sair perdendo, tá? Bom, a diferença, então, entre o modelo do fator específico e o modelo de Heck-Scherollen, em termos de efeito de distribuição de renda.
Olha, aqui a especificidade de fatores em relação a determinadas indústrias costuma ser apenas um problema temporário. Aqui a gente começa a entrar na ideia quando ele fala sobre a questão da especialização ou da qualificação, tá? Por quê? Aqui ele traz um exemplo que ele fala o seguinte, que é o exemplo de uma costureira, né, que não pode se tornar fabricante de computadores da noite para o dia, mas se der um tempo, a economia de um país pode deslocar seus postos de trabalhos industriais de setores declinantes para setores em expansão. Aqui ele não fala claramente, mas existe um custo de aprendizagem, né? Então há problemas aqui que ele colocou como temporário, por quê? Porque essa costureira ou esse trabalhador, ele pode se especializar num outro setor e ele mudar então de emprego, mas ainda existe um tempo para que isso aconteça, né? Então, por isso que ele fala que é um problema temporário, mas um problema temporário aqui não vai ser resolvido da noite para o dia. Tá? Então, em contrapartida, os efeitos do comércio sobre a distribuição de renda entre terra, trabalho e capital são mais ou menos permanentes. Tá? Bom, então aqui a equalização de preço dos fatores. Na ausência do comércio, o trabalho seria menos remunerado no local do que no estrangeiro. E a terra seria mais remunerada. Tá? Teorema da equalização dos preços, ele acontece no comércio internacional, porque ele vai equalizar os preços dos fatores. Então, o comércio internacional, ele leva a uma completa equalização dos preços de fatores dos dois países. Isso implica que o comércio internacional, ele é um bem substituto para a mobilidade internacional de fatores. Aqui ainda não existe essa mobilidade, né? Então, os trabalhadores, eles podem se direcionar para uma outra indústria, mas ele não existe essa mobilidade internacional. Tá? Então, aqui ele terá que ser feita uma produção realmente de forma indireta por meio, então, como é que chama? Da importação. Bom, o comércio internacional igualou os retornos dos fatores homogêneos de diferentes países no mundo real? Então, né, gente? Mesmo a observação casual, ela indica claramente que não. Ele não conseguiu resolver esse problema com essa teoria. Os salários, né, aqui no exemplo, os salários são muito mais altos para médicos, engenheiros, técnicos, mecânicos e operários nos Estados Unidos, na Alemanha, ou mesmo na Coreia e no México. Tá? E sob essas circunstâncias, é mais realista dizer que o comércio internacional ele reduziu, mas não eliminou completamente a diferença internacional dos retornos aos fatores homogêneos. Então, aqui a gente observa que ele diminui ali uma questão de desigualdade, né, desses preços dos fatores entre os países. Mas a gente observa que ainda há uma concentração muito grande de renda que está relacionada a uma questão que nessa teoria não é trabalhado, que é uma questão da qualificação. Tá? Então, há qualificações que são muito raras de se encontrar, né? Que nós vamos ver isso aí, acho que lá no capítulo 6, tá? Que são aquelas que exigem no capítulo 6, ele fala sobre a questão do Vale do Silício, né? Que são conhecimentos bastante específicos, então vai demorar para que alguém chegue nesse tipo de conhecimento, e eles são muito bem remunerados, né? Ao passo que há outros que já não são tão remunerados assim. Então, essa questão de igualar os retornos em razão dos fatores, isso não aconteceu, porque a diferença de salário ainda é muito grande, porque ela ainda está muito relacionada a uma questão de qualificação dos trabalhadores. Como nós vimos ali no exemplo anterior da costureira, ela precisa de um tempo para aprender, então, um novo ofício. E muitos desses trabalhadores, como diz lá também no capítulo 6, eles não vão migrar por causa desse custo, né? Não propriamente do custo sermos custo financeiro, mas ser um custo de tempo. Quantas pessoas, na realidade, a gente não conhece que não quer se qualificar porque tem preguiça de fazer um curso ou coisas no sentido, tá? Então, é isso que ele está dizendo aqui, tá? Que essa teoria de equalização, ela acabou também não resolvendo. O máximo que a gente pode dizer é que ela amenizou, né, ou reduziu, então, os retornos em relação a esses fatores
produtivos entre os países, tá? Bom, aqui ele traz uma diferença, né, dessa remuneração por hora de trabalhadores produtivos, né, em 2000, exceto aqui Sri Lanka, que ele tem a informação ainda de 1969. Então, aqui a gente observa, olha, os Estados Unidos, né, com uma remuneração bem maior, sendo aqui, sei lá, 100 unidades monetárias, né, por uma hora de trabalhadores, né, Alemanha 121, e Japão 111, e existe depois os outros que são Coreia do Sul, Espanha 55, Coreia 41, Portugal 24, México 12. Tá? Então, são países que são bastante diferentes aqui, né, como a gente pode verificar. E aqui a gente tem também países, né, que são intensivos aqui em tecnologia, né, que é Estados Unidos, Alemanha e Japão, e os outros que já são mais países emergentes, né, que podem produzir outros tipos de produtos, né, ou, então, aqui ele mostra que realmente que não melhorou as condições aqui de renda. Pessoal, alguma dúvida? Acho que não, professora. Tranquilo, professora. Tudo tranquilo, gente? Ó, até aqui é o capítulo de hoje, tá? A partir de agora, eu acho que a partir de agora será... Ah, não. Ah, tem mais aqui, é verdade, tem mais. Então, vou falar mais. É porque depois ele entra nas implicações, tá? Mas vamos falar aqui, então, terminar o capítulo. 3 hipóteses cruciais para a previsão de equalização dos preços de fatores. São com certeza falsas, tá? Então, aquilo que eu comentei com vocês. Krugman, ele mostra o modelo, depois ele mesmo dá algumas opiniões, tá? Então, você tem que ficar atento. O que é de Krugman e o que é da teoria. Ambos os países produzem ambos os bens, tá? Então, ele coloca aqui como sendo falsa. Ambos os países dispõem das mesmas tecnologias de produção, realmente é falso. O comércio realmente equaliza o preço dos bens dos dois países, também falso. Tá? Então, algo que a equalização dos preços de fatores não diz é que o comércio internacional ele vai eliminar ou reduzir as diferenças internacionais das rendas per capita. Tá? Então, aqui, olha, ele colocou, né, alguns pontos que ali na teoria ele dizia, né, que eram as mesmas tecnologias, né, que havia ali a equalização do preço dos bens nos dois países, né, que os países produzem ambos os bens. Então, o que ele está dizendo é justamente o contrário. Não, nem todos os países vão produzir ambos os bens. No mundo real, há estruturas diferentes de tecnologia, né, como a gente viu ali no exemplo, Estados Unidos, Japão e Alemanha, que são, assim, uso intensivo em tecnologia, e México e outros países ali, Portugal, não usa intensivamente tecnologia, então isso trará um resultado diferente, como a gente observou ali, né? Então, ali a gente tem um menor rendimento daquele trabalhador que não é qualificado, né? Então, ele mostra ali exatamente essas diferenças, tá? Então, aqui são falhas que ele coloca. Aqui, olha, ele traz uma composição das exportações de países em desenvolvimento, aqui é uma porcentagem do total. Aqui é uma evolução, na realidade, né? Que ele traz aqui de três produções, produtos agrícolas, produtos de mineração e bens manufaturados, aqui em 73 e em 95, e que a gente vai observar, então, que o setor manufaturado é aquele que está utilizando maior trabalhadores, né? O que está tendo maior rendimento aqui desses produtos que são exportáveis. Essa tabela 4.2, ela é uma tabela que ela está numa caixa, tá? A caixa é aqueles casos de estudos. Aqueles casos de estudo, aqui ele traz ele está procurando mostrar uma desigualdade de renda do comércio que existe entre os Estados Unidos e a Coreia, tá? Então, eu acho que vale a pena que vocês leiam essa informação, tá? Para vocês poderem compreender melhor o que Krugman ele está querendo dizer, tá? Tudo bem, gente? Até aqui?
Sim, professora, tá suave. Ok. Bom, então agora, olha, eu vou passar aqui essas constatações empíricas para vocês, porque aqui foram alguns trabalhos que foram realizados para verificar, então, a validade desse teorema aqui de Heck-Scherolling. Tá? Então, aqui a gente vai observar que muitos deles, os trabalhos que foram desenvolvidos, eles não comprovaram a eficácia, digamos assim, desse modelo do Heck-Scherolling. Tá? Então, aqui, olha, teste com dados dos Estados Unidos, né? Então, o primeiro teste aqui desse modelo, né, foram testes com esses dados, aqui ele foi entendido como um paradoxo, então, de Leontief. Por quê? Porque ele não respondeu às ideias do modelo do Heck-Scherolling. Tá? Então, Leontief, ele descobriu que nos Estados Unidos as exportações eram menos capital intensiva do que as importações, apesar de se tratar de mais abundante em capital no mundo. Tá? Então, aqui, olha, ele traz uma ideia falha também da teoria, tá? Porque a teoria, ela falava justamente que ele teria que exportar aquele produto, né, que ele utilizaria de uma forma mais eficiente, né? Então, aqui, olha, existe nesse paradoxo aqui de Leontief, que ele fala que é o contrário, tá? Então, quando vocês perceberem ali o modelo, vocês vão observar que justamente isso, que ele procurou mostrar que a economia de um país, né, com maior capital por trabalhador, tem uma menor razão capital-trabalho nas exportações do que nas importações, tá? Isso realmente acontece, por quê? Porque as importações, ele vai importar produtos das quais ele não consegue produzir, então, o capital intensivo é aquilo que ele utiliza e as importações ele vai trazer daquilo que ele não consegue fabricar. Tá? Até tem uma tabelinha depois que a gente vai mostrar, eu acho que ela está aqui, ela vai aparecer. Tá? Um outro teste foi feito um teste com dados globais. Tá? Então, um estudo então de Bowen, Learning e essa outra pessoa aqui, que eu nem vou falar o nome, testou então esse modelo do Heck-Scherolling utilizando dados de um grande número de países. E esse teste, ele comprova esse paradoxo, então, de Leontief de uma forma bastante precisa. Então, o que ele está falando? Ele está falando sobre essa tabela aqui, olha, tá? Qual é o perfil, né, ou o padrão, então, de exportação e importações. Então, aqui ele fala capital em milhões, né, então as duas primeiras linhas, que é capital e trabalho, ele está mostrando justamente o paradoxo aqui de Leontief. Tá? Então, aquilo que ele exporta em capital e aquilo que ele está importando, então, em trabalho, né? E o restante, ele mostra, então, a razão capital-trabalho, a média dos anos de estudo por trabalhador e a proporção desses engenheiros. Então, esse aqui é o que ele está querendo mostrar, baseado naquele estudo que ele fez aqui, tá? Baldwin Robert. São os determinantes, então, da estrutura do comércio internacional. Para produtos, então, de commodities, tá? Bom, aqui, então, a gente tem uma outra tabelinha, que ele testa também, né, um modelo aqui de Heck-Scherolling. Aqui ele tem esse aqui, ele foi uma pesquisa que teve mais de 12, né, países, se eu não me engano, e aqui são esses fatores de produção aqui que ele está verificando. Então, a fração dos países para os quais as exportações líquidas dos fatores ocorrem na direção prevista. Ah, tá, aqui é um modelo, na realidade é o teste que ele faz, que ele procura, então, mostrar, de acordo com aqueles dados globais que eu comentei ali, tá? Então, existe aqueles que, pelas quais a teoria de Heck-Scherolling, ele tem uma previsão e aqueles que ele não tem uma previsão. Então, aqueles que não estão previsíveis no modelo, ele se encaixa naquele paradoxo, então, de Leontief, tá? Que é o contrário. E depois ele tem também aqueles testes daquela caixa que eu falei para vocês, tá? Que é os testes do comércio norte-sul.
em que o comércio norte-sul, que é dos Estados Unidos com a Coreia, de manufaturas, ele parece ajustar-se muito melhor à teoria do Heck-Cherolin do que o padrão geral do comércio internacional. E aqui tem um caso também do comércio desaparecido, que é um estudo, então, de Treffler, em 95, que mostrou que as diferenças tecnológicas entre uma amostra de países ela é muito grande. Tá? Então, aqui ele vai mostrar também aqui o comércio com os Estados Unidos, né? O perfil dos produtos, né? Que ele importa e que ele está exportando, que dá para a gente verificar aqui qual é o tipo de fator intensivo que ele está utilizando. Aqui ele tem químicos plásticos, né? Ou seja, os Estados Unidos ele exporta produtos de uso intensivo, então, de tecnologia, de capital. E ele importa produto que não tem esse componente, ou esse fator de produção nesse produto. Aqui ele traz uma eficiência tecnológica estimada em 83 em alguns países. O que mais que ele fala desses? Ah, tá. Aqui ele está mostrando que naquele estudo de Treffler, ele tem uma amostra de países que elas sugerem as diferenças tecnológicas que são, na verdade, muito grandes, né? Por isso que ele tem esse coeficiente tecnológico aqui bastante diferente, né? Então, Bangladesh, Tailândia, Hong Kong, Japão e Alemanha Ocidental. Isso mostra a eficiência tecnológica, né? Então, ou seja, a disparidade de tecnologia desses países que são bastante grandes. Mais uma vez, ele está contrariando a hipótese lá do Heck-Cherolin, porque ele falava que o uso de tecnologia era igual para todos os países, quando, de fato, no mundo real não é. Bem, quais são, então, as implicações desses testes, né? As constatações empíricas acerca do modelo levam às seguintes conclusões. O modelo foi menos bem sucedido para explicar os padrões exatos no comércio internacional. E o modelo, ele permanece vital para a compreensão dos efeitos do comércio sobre a distribuição de renda. Tá? Então, assim, esse modelo, ele é bem um modelo ainda simples, mas ele ainda é um modelo teórico. Tá? Então, assim, na vida real, não há ainda como é que eu posso dizer? Muita eficácia, o modelo não é bem sucedido. Há outros modelos que nós vamos estudar, que são modelos mais modernos, que ele uma realidade, está mais próximo da realidade. Tá? Isso é perfeito, porque a gente sabe que isso não existe, vocês já viram isso na micro, a gente vai pegar, então, modelos oligopolizados, né, que está mais próximo da nossa realidade. Tá? Então, aqui, olha, mas ele ainda é um modelo válido para poder explicar como é o processo de distribuição de renda por meio, então, do comércio internacional. Tá? Então, por isso que é importante a gente conhecer, então, esses modelos. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tá, pessoal, esse aqui, então, era o capítulo 4, tá? Capítulo 5 é o modelo padrão de comércio, ele é um modelo bem curtinho, eu vou gravar para vocês hoje. E aí, na semana que vem, a gente vai ver o capítulo 6, tá? Alguma dúvida, algum comentário? O que vocês estão achando da economia internacional? Não, professor, é bem legal. A gente pode olhar e tentar aplicar na vida real e tudo mais, que é bem denso, né? Igual a de mercado financeiro. Então a gente fica pensando bastante. Tem que pensar mesmo, é bastante mesmo. E também vai da natureza dos alunos, né, professora? Por exemplo, eu gosto mais de macro, eu acho que a Internacional 2 vai ser mais legal.
A Internacional 2, ele fala sobre a parte... Na realidade, eu costumo dizer que é a parte macro, mas ele é uma parte macro junto com mercados financeiros, porque ele mostra, ele vai mostrar justamente o setor financeiro dos países, tá? Então, eu gosto dos dois, né? Eu não posso falar. Eu gosto dos dois, gente. Eu acho tudo lindo. Ainda bem, né? Porque já pensou vocês ter uma professora que não gosta do conteúdo que fala? Isso é complicado, muito complicado. O que mais? Mais nada, gente? Vocês não têm nada para comentar? Ninguém quer falar mais do que está achando da economia internacional? Gente, olha só, a economia internacional, ele é muito bacana, né? Economia internacional é um conteúdo que eu gosto muito, de economia internacional. Eu acho que tudo é muito importante. E essa parte de microeconomia aqui, ela também é muito importante para a gente poder compreender a macro, né? Porque aqui a gente está observando os fatores, depois nós vamos verificar o financiamento desses fatores produtivos. Ah, então, assim, de algum lugar vai ter que vir o recurso para a indústria poder fomentar ali a sua produção. Ah, então é bastante denso realmente, é muita coisa, por mais que vocês falam que vocês não têm dúvidas, assim, eu acredito no que vocês estão dizendo, mas quando chegar no final, vocês vão perceber que vocês têm muito mais dúvidas do que vocês imaginam, tá? Então, mais uma vez, eu peço, bastante mesmo, tá? Eu peço para que vocês vão estudando, que vocês vão verificando. Professor, eu acho que, na verdade, no momento da aula fica mais difícil mesmo da gente conseguir perceber Compreender. se ficou alguma dúvida ou não, mas acredito que depois, no pós, para estudar, para revisar, daí vai começar a surgir mais dúvidas. Mas agora, no momento da aula, é mais te escutar, tentar copiar o que a gente acha mais importante para depois dar uma revisada. É isso aí, Maria Eduarda. Eu falo sempre que vocês têm que ficar com um caderninho do lado e vocês ir comentando, porque tem coisas que eu falo e não está exatamente no livro dessa forma, né? E muitas coisas eu falo, eu já estou indicando coisas que são importantes vocês estudarem para a prova, tá? Então, quem faz as anotações, geralmente ele vai ter essas informações e vai conseguir ir bem na prova. E é difícil vocês falarem que tem dúvidas, porque de fato vocês ainda acho que não leram o conteúdo, né? Então a primeira impressão que vocês têm é agora comigo falando, mas eu peço para que vocês vão assistindo, vão vendo, né? Vão lendo o capítulo, vão anotando as dúvidas, eu vou colocar a atividade para vocês irem fazendo. Ao final, vocês fazem um quadrinho comparativo de todos os modelos para que vocês possam entender melhor, né, essas teorias, porque são muitos detalhes, né? Então, é nos detalhes que eu vou me apegar, tá certo? Então, é nos detalhes que eu vou me pegar, a prova vai ser sobre isso, e é muito conteúdo de fato, tá? E eu observo que lá, olha, naquela aula que eu coloquei, acho que foi uma só, ou foram duas, eu acho que uma só, né? Acho que foi uma só, professora. Foi uma só, teve poucas visualizações, tá? Então, teve poucas visualizações, e eu acho que quem não visualizou, depois ficar assistindo os outros, isso complica. Então, assim, tem realmente que prestar atenção, tá? Que ir estudando aos poucos, porque o conteúdo, como vocês viram, é bastante. Bem, mas enfim, gente, se vocês não têm nenhuma dúvida ou nenhum comentário além do de Siemens,
Pro, deixa eu te perguntar um negócio. Pra Sim. gente testar a matéria, pra gente, como fala? Exercícios. A senhora vai passar a sua lista da semana passada, mas eu digo no decorrer do conteúdo. A senhora recomenda a gente fazer alguns exercícios do livro ou não? Olha, vocês podem fazer alguns exercícios do livro, mas a minha prova, ela é uma prova objetiva, né? Então, eu recomendo, a minha recomendação, Bárbara, é vocês estudarem os gráficos, porque eu sempre peço gráfico em prova, tá? Então, é vocês saberem todos os gráficos, olha só que coisa, né? Conhecer o gráfico. O Matheus já tinha me perguntado se eu ali trabalho com a parte matemática, né? Eu não trabalho a parte matemática, porque vocês já viram em micro, vocês já sabem, eu estou partindo do pressuposto que vocês já conhecem isso, então eu prefiro trabalhar com a parte gráfica, que eu acho que ela é mais tranquila, porque senão eu não conseguiria trabalhar com todo o conteúdo, tá? Então, os gráficos, eu acho importante vocês saberem os gráficos, tá? Então, se você souber qual o melhor gráfico ali, né? Vai estudando, vai tentando perceber, porque não muda muito os gráficos de um capítulo para o outro, mas muda as análises. Então, eu acho que você pode estudar isso, tá? Além da lista. A lista eu vou fazer para vocês irem fazendo conforme a gente for avançando o conteúdo. E aí vocês vão anotando as dúvidas, porque eu já, se eu não me engano, deixa eu ver aqui a programação que eu tinha feito para vocês, era lá para o mês de abril, não sei se dia 19 ou dia 20, por ali, a gente fazer uma revisão. E aí vocês colocarem as dúvidas, mas a revisão eu não vou ficar falando sobre o conteúdo, tá, gente? Eu vou tirar as dúvidas. Então, olha, tenho dúvidas sobre isso, tá bom, vou responder isso. Tá? Se vocês não tiverem dúvidas, eu não vou responder nada. Então, é nesse sentido, tá? Tá bom, Bárbara? Tá bom. Isso. Então, verifica, vai estudando ali os gráficos, fazendo as análises gráficas, tá? Porque isso eu pergunto na prova. Pelo menos uns 2, 3 gráficos ali ele tem na prova. Tá bom, professora, obrigada. Por nada. Mais algum questionamento, pessoal? Se não, eu dispenso vocês. Tenham uma boa semana. Acho que ainda não, professora, mas muito obrigada pela aula. Pessoal, eu tenho um pedido para fazer para vocês. Olha, eu gostaria muito, mas muito mesmo, que vocês entrassem na aula no horário. Tá? Por quê? Porque vocês acabam depois me atrapalhando. Tem gente que está entrando até agora, gente. Esse horário não é horário para aluno estar entrando na aula. Me desculpe, eu estou recusando. Tá? Assim, é permitido atraso? Tudo bem, eu até permito atraso, mas entrar 8 horas, 8h10, 8h20, 8h30 tem gente entrando, gente. Eu não vou aceitar nesse horário, tá? Então, assim, eu vou seguir a mesma regra de sala de aula. No máximo 15 minutos. Quem não entrar 15 minutos depois, eu vou recusar. Tá? Eu acho que a gente tem que ter, assim, uma certa disciplina também, tá? Então, assim, isso acaba atrapalhando, porque a gente está falando sobre uma coisa, tem que voltar para aceitar os colegas, né? Então, assim, não é na hora que ele quer. A gente tem que cumprir o horário de aula. Então, eu peço para vocês, talvez nem vocês aqui, né, deveriam estar ouvindo isso, mas eu sei que depois vocês vão falar para os colegas, tá? Então, fala para os colegas para que vocês possam entrar no horário ou no máximo com 15 minutos de atraso, não mais que isso. Tá bom, pessoal? Beleza, professor, pode deixar. Beleza, professora, a gente avisa a galera. Tá bem, gente. Obrigada pela presença de vocês e tenha uma boa semana, tá bom? Idem, professora. Obrigada. Tchau, tchau, professora. Tchau, Samuel. Tchau, Vitor. Tchau, Felipe. Tchau, Vitor.